Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. A quarta-feira de finados amanheceu chuvosa, mantendo aí a tradição, mas os capixabas não deixam de render homenagens a quem já se foi. Vamos falar com a repórter Vanessa Calmon, que está no Convento da Penha, onde os fiéis participam de missas. Ô Vanessa, é um dia aí de orações, de saudade, de quem já não está mais presente com a gente, né, minha amiga? Boa tarde para você. Exatamente, Jorge. Muito boa tarde para você, muito boa tarde para a Bruna, para todo mundo que nos acompanha aí de casa nesta quarta-feira, né, feriado de finados, um dia de fato que a gente tira, né, para prestar as nossas homenagens aos que não estão mais entre nós, que amamos muito, que guardamos em nossos corações. Um dia realmente chuvoso, né, uma tradição já de chover no dia de finados. Hoje não está sendo um feriado de finados diferente não, viu? Hoje está chovendo desde cedo, mas mesmo assim muitas pessoas estiveram nos cemitérios na Grande Vitória, em todo o Espírito Santo, de norte a sul do estado, prestando as homenagens, levando flores, fazendo orações, fazendo, né, com que esse dia seja um dia de reflexão e um dia de memória também. Vamos ver na reportagem. Na Igreja Matriz de Santo Antônio, o dia começou com a missa. Missa especial por conta do Dia de Finados, criado pela igreja no ano de 998, sabia? Como no dia 1º de novembro comemorava-se o Dia de Todos os Santos, achou-se por bem, a partir dos monges enclausurados, se rezar também pelos homens e mulheres que partiram desta vida e que em Deus se tornaram santos também, esperando que um dia, no chamado de Deus para nós, possamos experimentar a eternidade a qual sonhamos. E perto da igreja está o cemitério de Santo Antônio, um dos mais movimentados durante essa data. É momento de limpar os túmulos, enfeitar os jazigos. E mesmo debaixo de chuva, mais branda no início do dia, a tradição ela permanece. É o caso do seu João. Herdou esse compromisso da mãe dele. Ela faleceu, eu continuei. Todos os anos eu venho com prazer, né? Que a saudade é grande. Porque espiritualmente a gente se conversa, né? Amor de família, isso é muito importante para mim. A tranquilidade, o silêncio e a paz dos dias comuns dão lugar à fé. A Bernadette veio acompanhada da família. Por aqui foram enterrados pai, mãe e uma irmã. É uma tradição familiar, né? Que o meu pai e minha mãe passou pra gente e a gente continua. Vem aqui, cuida do túmulo e reza pelos familiares, né? O funcionamento dos cemitérios aqui da capital, de Vila Velha e também do município da Serra vão até às 5 horas da tarde nesse feriado de finados. Já no município de Cariacica, até às 18 horas, a oportunidade de quem perdeu algum ente querido poder vir visitar, aproveitar esse feriado para lembrar, mas saber que esse ente, esse parente querido está vivo sim, aqui e também no coração. O primeiro dia de finados com a pandemia mais abrandada movimentou o cemitério. Mesmo que o espaço não fique lotado como antes, a expectativa é de visitas mais intensas ao longo ainda de toda essa semana. Nós temos a expectativa esse ano de receber entre 8 a 10 mil pessoas nos dois cemitérios, não somente no dia 2 de finados, mas há um aumento de visitas também no dia 3, 4 e 5. Ontem nós já tivemos um aumento de visitantes e vai ao longo até o domingo, possivelmente nós teremos ainda bastante pessoas visitando as sepulturas, prestando as suas homenagens aos entes queridos que estão enterrados. Mas quem já vende flores há 20 anos por aqui percebeu que a movimentação caiu bastante. E não é por conta de chuva, não. Muitas pessoas não vêm mais, teve uma queda brusca, pelo motivo de várias pessoas terem falecido também, vários idosos que tinham mais a tradição de vir do que os jovens, vem muito pouco jovem. Independente de quem criou a data, o significado, o símbolo saudade está escrito nesse dia. Para quem fica, a dor da perda é ressignificada. O cuidado que a gente tem, a lembrança, né? E também tudo isso que foi passado de geração em geração. Quem de nós, tendo perdido um parente, um ente querido, não sente viva a presença desse ente querido na nossa vida, em qualquer canto, como sinal? Porque se estão em comunhão com Deus,
Deus está em comunhão conosco, logo eles e Deus conosco em comunhão e nós com Deus e com eles também em comunhão. Gente, é um dia de muita saudade, mas também de muita esperança, né? Bom, Jorge adiantou que eu estou aqui no Convento da Penha, aqui ao meu lado já está o Frei Djalmo, guardião do convento. Por aqui, né, já passaram hoje muitos fiéis também, já participaram de missas, uma programação especial do Convento da Penha para esse dia de finados. Durante a manhã já teve missa, a última missa foi agora às 11 da manhã e também vai ter programação hoje à tarde, então o Frei vai falar um pouquinho mais para a gente como é que vai ser a tarde de hoje aqui no Convento da Penha. Tá meio frio, né, Frei? Mas os fiéis vão participar, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos vocês. Como você bem disse no início dessa reportagem, o dia de finados normalmente é um dia chuvoso. Penso que seja a expressão das nossas lágrimas, né? Do nosso sentimento daqueles que nós amamos e estimamos, que aparentemente não estão mais conosco, vivem no coração de Deus, mas sobretudo também em nossos corações, em nossas memórias. E o Convento da Penha desde cedo celebra aqueles que partiram, até porque aqui no convento a gente tem um cemitério onde estão sepultados os freis, e na parte da tarde nós temos missa às 15 horas aqui no campinho do convento. Frei, que mensagem que a gente pode deixar para as pessoas hoje, né? Muitas pessoas que hoje ficam saudosas, né? Sentem saudade dos seus entes queridos, vão prestar homenagens aos seus entes queridos. Que mensagem que a gente pode deixar às famílias? Uma mensagem, penso, de esperança. Nós vivemos tempos muito difíceis, sobretudo nesses últimos 2, 3 anos, nesse período de pandemia, em que as pessoas perderam muitos entes queridos. Então, voltar ao cemitério, lembrar aqueles que partiram, é sempre muito doloroso. Mas as lágrimas que caem dos nossos olhos, e essa é a grande mensagem, não deve ser lágrimas a gente compreender de fraqueza, de tristeza, mas de amor. Eu penso que só derrama lágrimas quem verdadeiramente ama. A gente precisa lembrar que no Evangelho, quando Jesus perdeu o seu amigo Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, Jesus chorou profundamente, ficou extremamente comovido. E as pessoas que estavam em volta diziam: olha, vede como ele o amava. Então a dor, a tristeza, a saudade, as lágrimas, elas não devem nos apequenar, mas nos tornar ainda maiores, porque nós derramamos lágrimas justamente porque amamos aqueles que partiram. Muito obrigada, viu, Frei, por essas palavras. Acredito que o coração de muita gente aí ficou mais quentinho, né? Ouvir essas palavras do Frei Djalmo. E aí é isso que a gente deixa mesmo para o pessoal que está aí em casa, né, Bruna, Georgia? Essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança. A gente sabe que a dor, a saudade, ela vem mesmo, a gente chora, a gente se entristece, mas a gente tem a esperança, né, da vida. Volto com vocês aí no estúdio. Mensagem linda e muito importante no dia de hoje, né? A nossa única certeza é que a gente vai embora e também a gente tem que se preparar para esse momento, né? Isso aí. Obrigada, Vanessa, pelas informações e ao Frei também. Valeu, Vanessa. Vamos falar agora do terceiro dia de bloqueios nas rodovias que cortam o Brasil. Pois é, vamos chamar o repórter Vitor Zucolotti, que vai falar sobre os pontos de interdição aqui no estado e, claro, os reflexos dessa paralisação dos manifestantes. Vitor, é com você. Muita chuva por aí, hein, meu amigo? Boa tarde. Ei, Bruna, Jorge, boa tarde para vocês, boa tarde para todos que acompanham o TN1. Chuva mesmo, a gente ia entrar ali em frente à Ceasa, mas a chuva começou a apertar e não está chovendo, está ventando também, né? Então, se porventura aparecer alguns pingos aí na sua tela, é porque a nossa lente está ficando molhada exatamente por conta dessa chuva que vem e vai. Mas vamos falar dessa situação dos bloqueios aí, vamos falar primeiro de desabastecimento. A gente está aqui na Ceasa exatamente porque ontem houve desabastecimento de 90% de produtos que vêm de fora do estado. Ou seja, dependem das estradas, né, que cortam o Brasil para poder chegar até a gente. Produtos como laranja,
batata, melancia, eles costumam vir de fora. Tem que passar aí por São Paulo, por outros estados onde os bloqueios estão aí mais complicados, né? Como a gente tem acompanhado na imprensa de forma nacional. Hoje, por conta do feriado, não houve abastecimento aqui na Ceasa, então não tem um balanço de como está a situação, mas amanhã eles já devem ter uma atualização com relação a essa situação, né? Mas 90% de desabastecimento de produtos como laranja, batata e também melancia. Por conta disso, a gente entrou em contato com a ACAPES, que é a Associação Capixaba de Supermercados, que informou que as lojas não correm risco de desabastecimento e que a população não precisa correr para os supermercados com o objetivo de estocar produtos. Essa é a informação da ACAPES, enquanto a Ceasa fala assim que já houve desabastecimento, pelo menos aqui na central, que cuida muito da questão do atacado. Mas agora vamos falar sobre a questão dos bloqueios. Primeiro, pontos das rodovias estaduais. Aí fica a cargo da CESP, da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado. Até o momento, 2 pontos onde, em Barra de São Francisco, em Alegre, nesses 2 pontos aí, existem manifestações. Só que a CESP deixou bem claro, né, que são manifestações pacíficas, sem o interrompimento do trânsito. Até ontem eram 6 pontos e agora 2 pontos nas rodovias estaduais ali na região de Barra de São Francisco e também de Alegre. Só que agora você vai olhar aí na sua tela, a gente vai mostrar para você agora a atualização do Twitter da PRF. Até agora há pouco eram 3 pontos de interdição parcial e agora são 2 pontos. Atualizou agorinha, tem poucos minutos, há 3 minutos atualizou. O primeiro ponto na BR-101, quilômetro 174 em Aracruz, interdição parcial, ou seja, lá quem está passando são os carros pequenos, emergência, ônibus, e também na BR-101, ali em São Mateus, no quilômetro 58, também interdição parcial. Vale salientar que no quilômetro 150, que agora a pista liberada em Linhares, estava também nessa interdição parcial. E no 135 também em Linhares, que começou por volta de 10 horas, chegou a acontecer o bloqueio total da pista, mas aí depois foi para parcial e agora já está liberado. Então, segundo informações da PRF, a atualização agora há pouco, agora perto de meio-dia aí, a gente tem 2 pontos de interdição parcial em Aracruz e São Mateus, BR-101. Bom, vamos ouvir um pouquinho do que a Secretaria de Segurança Pública falou sobre essas manifestações, como é que está atingido aqui o Espírito Santo e também a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado. Confira. As forças de segurança municipal, estadual e federal, elas têm o diálogo, têm ali o convencimento e, se for necessário, o uso da força, que não foi o caso para o nosso estado. Então, nós podemos dizer que nós estamos com uma condução dessa manifestação das forças de segurança de forma bem tranquila. A negociação ela é gradual, né? Ela não é imediata, né? As pessoas que estão ali estão exercendo ali um direito de manifestação em que pese interrompendo o direito de ir e vir da população. Então a gente faz todo um trabalho de convencimento para a retirada desses manifestantes para a liberação da rodovia. Pois é, gente, são essas as informações aí da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal aqui do estado, também do secretário de Segurança Pública. Inclusive, durante essa retirada dos manifestantes, eles conseguem identificar os manifestantes, que é algo, inclusive, que o Ministério Público do Estado pediu, recomendou à Superintendência já desde ontem, que estava fazendo aí esse pedido. Bom, é o seguinte, a PRF de Brasília também chegou a comentar, durante uma coletiva a nível nacional, que essa manifestação que aconteceu com relação de parada de caminhoneiros, ela teve uma adesão muito mais rápida do que aconteceu em 2018, Isso demorou vários dias aí para que todo mundo aderisse e essa vez não, foi uma coisa mais rápida. Então, por conta disso, é que o impacto já está sendo sentido aí de uma forma quase que imediata. É o que aconteceu, por exemplo, na Ceasa. 90% dos produtos que vêm de fora já teve desabastecimento. Então fica a questão, quando é que isso pode chegar no nosso bolso? Faltando batata, faltando laranja, faltando melancia, que são produtos que chegam para a gente de fora do estado, o que acontece? Falta produto, o preço sobe. E aí a gente que vai sentir no bolso.
Mas então a gente continua acompanhando essas manifestações, ressaltando então, rodovias estaduais, 2 pontos de manifestação, Barra de São Francisco e Alegre, e nas rodovias federais, aí sim nós temos interdições parciais na BR-101 em Aracruz. Vou pegar aqui de novo só para relembrar para vocês, espera aí só um minutinho. A gente tem então em Aracruz, quilômetro 174, e também na BR-101, quilômetro 58, interdição parcial em São Mateus. Então, se você for viajar, já sabe, Aracruz, São Mateus, você vai encontrar ali interdição parcial e manifestações acontecendo nas rodovias estaduais de Barra de São Francisco e também a de Alegre. Essas são as informações. Bruna, George, volto com vocês aí no estúdio. É importante a gente fazer uma reflexão sobre os nomes que estão sendo dados, né? Manifestação, protesto, mas alguns juristas já dizem que a gente pode nomear isso como atos antidemocráticos, não é? Atos golpistas, porque o que está sendo claro, o que fica claro aí nas falas, né, dessas pessoas que estão indo às ruas, é que eles são contra o resultado de uma eleição que foi feita no Brasil, uma eleição, né, verificada, uma eleição justa, democrática, e que teve um ganhador. Então é importante a gente fazer essa reflexão, todos que estão em casa. E vamos seguir acompanhando esses reflexos, né? Porque estão falando muito de manifestação pacífica, mas olha aí, já tem Ceasa que já está com desabastecimento. Então, assim, a gente vai sentindo isso aí ao longo dos próximos dias. Como é que vai ficar essa situação? Falta de oxigênio em hospitais, né? Já tem aí uma preocupação com isso. Exatamente. Olha, vamos seguir aqui, gente. O vídeo que você vai ver agora é o depoimento de uma jovem que afirma ter sofrido assédio sexual durante uma consulta médica em São Mateus. Ela, claro, prefere não mostrar o rosto. Vamos ver. Quando eu fui atendida, foi por um médico homem, e ali no consultório eu achei muito estranho o atendimento dele, até porque ele pediu para eu poder levantar a minha blusa, para que ele pudesse ouvir meus batimentos cardíacos. E ele chegou a encostar no meu peito e ele pediu para que eu pudesse levantar, ficasse na frente dele. Nisso ele começou a palpar as minhas costas e encostou na minha bunda. Quando eu sentei, ele perguntou se eu tinha foto para poder apresentar para ele. Eu achei estranho porque ele estava me pedindo foto, até porque eu estava na frente dele. Aí ele falou para mim que não era para mim falar nada pro meu namorado, que ele não falava também nada para a esposa dele e que ele poderia fazer comigo o que eu quisesse. Só que ninguém precisava saber. E aí ele começou a ir para o final do atendimento, ele começou a alisar minha mão, pedindo para que eu pudesse ver ele. Eu fui sarcástica, falando que eu não queria ver médico tão cedo, e ele falou que não era nesse sentido, né? Gente, isso é uma brutalidade, porque a mulher vai lá com um problema para ser resolvido, né? E está sujeita a esse crime. Esse médico, gente, foi preso. Vamos chamar a Suzy Faria, que tem mais detalhes aí dessa história pra gente. Suzy, o que aconteceu nessa situação? É com você. Boa tarde, George, Bruno e amigos do TN. Olha só, e esse fato aconteceu no dia 1º, por volta de 7 horas da noite, quando esta pessoa aí, essa vítima, procurou o atendimento lá no UPA de São Mateus, relatando problemas aí de estômago, dores de cabeça, e para surpresa dela, quando ela entrou para ser atendida, esse médico abusou dessa mulher num momento de fragilidade, de vulnerabilidade. Como ela relatou, ele teria mandado que ela levantasse a blusa para poder fazer aí a ausculta, né, do coração, e depois ainda, durante um outro atendimento, um outro diagnóstico, ele teria molestado ela, passando as mãos nas nádegas. Imagina só. Essa vítima que foi procurar atendimento porque estava vulnerável naquele momento, queria que o médico desse um pouco mais de atenção, acabou sofrendo um assédio sexual. Só que ela teve coragem, George, de ir até a delegacia e relatar esse problema, de denunciar a ação desse médico abusador. Para surpresa dela e também da gente, quando ela chegou na delegacia, ficou sabendo que ele tinha 3 outras denúncias de assédio sexual que já tinham sido registradas na delegacia. E pior, na manhã daquele dia, 1º de novembro, outra denúncia de assédio sexual feita por uma pessoa que mora em Conceição da Barra e que foi ali na UPA de São Mateus buscar atendimento. Traz uma certa revolta você saber que um homem que já teve tanta denúncia 3 antes continuava trabalhando livremente,
sem que nenhuma medida mais rigorosa contra a ação dele tivesse sido tomada. A nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação lá da Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus e eles informaram o seguinte: é importante a gente dar essa visão da Prefeitura. Olha só, a Secretaria lamentou a situação e informou que está esperando a conclusão da apuração dos fatos para tomar medidas administrativas cabíveis. Informou ainda que o médico é contratado por uma empresa que presta serviço de plantão médico e que atende ao consórcio regional de saúde de lá. Nenhuma das informações aqui diz quais medidas teriam sido tomadas nas 3 acusações de assédio sexual anteriores, que deixou com que esse médico continuasse trabalhando. E olha, ele é pediatra, hein? Continuasse trabalhando e continuasse também assediando tantas outras mulheres. E você imagina, Georgia, para completar o raciocínio, que essas 5, 3 antes e 2 no mesmo dia, tiveram coragem de ir até a delegacia e denunciar esse médico que trabalha nesse consórcio regional de saúde de lá em São Mateus. Imagina aquelas que não tiveram coragem, ou por medo, ou por talvez vergonha. Imagina que ele pode ter um número muito maior de reclamações, de vítimas, do que essas que tiveram coragem. Então a gente falando aí para São Mateus, para a galera daí, se aconteceu isso com você, denuncia. Vai até a delegacia e denuncia. E o advogado Fábio Marçal, que está acompanhando a vítima, fez um vídeo aí falando para a gente quais providências foram tomadas e o que aconteceu com esse médico. Vamos acompanhar. Estamos acompanhando o caso, acompanhando a vítima, para que esse criminoso permaneça preso e que outras vítimas possam denunciar, até mesmo porque na unidade policial foi constatado que existem outras denúncias, outros boletins de ocorrência, inclusive naquele dia, na parte da manhã, uma vítima teria registrado um boletim de ocorrência nos mesmos termos da vítima de agora à noite. Pois é, o médico está preso pelo crime de importunação sexual e já foi encaminhado ao presídio. Vamos acompanhar qual vai ser o desenrolar dessa ação, já que, como eu falei, 3 acusações, 3 vítimas de assédio sexual, ele ainda continuava trabalhando. Então vamos ver aí o que vai acontecer a partir de agora, Georgia e Bruna. É um médico pediatra que naquele momento estava atendendo como clínico geral e a gente realmente, como a Suzy falou, fica se perguntando quantas outras vítimas, às vezes passaram por essa situação e muitas vezes não procuraram a polícia, Vamos continuar acompanhando esse caso e as investigações também. Agora, Suzy, você vai trazer outro destaque para a gente, é um confronto que aconteceu em Vila Velha, 2 pessoas foram baleadas, minha amiga, é isso mesmo? Foi isso, Bruna. Uma guerra que não quer acabar, que começou ali na favelinha do Ibis, onde nós já mostramos aí durante toda a semana passada os crimes que aconteceram, os ataques que estavam lá. Dessa vez não foi diferente, mas aconteceu num local diferente. Foi em Cocal, Vila Velha, onde os rivais se encontraram em 2 veículos e deram tiro pra caramba, deixando a população daquela rua em Cocal desesperada. Fui lá acompanhar e vocês veem a matéria agora. O confronto entre os rivais aconteceu por volta das 6h30 da manhã, nesta rua do bairro Cocal, em Vila Velha, local em que a rivalidade fica evidente nos recados escritos nesse muro. O confronto envolve 2 veículos e uma quantidade não determinada ainda de rivais. No veículo abandonado em Cocal, no lugar do confronto, há pelo menos 15 disparos na lataria e vidros, número bem menor do que a quantidade de cápsulas encontradas pelo chão. Contamos mais de 30. Foi uns 30 tiros que eu ouvi, nossa. A hora que minha esposa falou isso é foguete, eu falei, não é foguete, porque saiu um atrás do outro, assim, um tiro um em cima do outro. Eu falei, isso parece até tiro de metralhadora, porque do jeito que foi rapidinho, aquele monte de tiro, aí não podia ser foguete. Testemunhas contaram que depois do pânico, do tiroteio que aconteceu aqui, 3 homens saíram armados do local e foram correndo em direção àquele atalho que tem um pouco mais à frente ali. Eles saíram correndo
atirando para o alto. Tentavam, assim, impedir que os moradores saíssem de casa e depois os identificassem. Mas pouco vai adiantar. É que dentro do veículo ficaram 2 celulares e uma carteira. Evidências que devem ajudar a polícia a identificar os participantes do tiroteio. Daqui saiu um homem ferido, de 33 anos de idade. Foi atingido no tórax. Ele foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, mesmo local para onde foi socorrido um outro baleado, Gabriel, de 22 anos. Ele estava nesse veículo que também ficou crivado de tiros. O carro foi encontrado em Residencial Coqueiral, bairro vizinho, e distante cerca de uns 500 metros da onde o carro branco ficou. Depois do tiroteio que aconteceu a cerca de 3, 4 ruas daqui, um homem que estava dirigindo esse carro veio em alta velocidade para fugir daqueles que ele achava que o estavam perseguindo. Entrou na rua de qualquer jeito e em alta velocidade. Acabou colidindo com esse veículo que estava parado aqui, arrastando ele cerca de 4 metros. O homem, ferido na perna, saiu de dentro do carro e não pediu ajuda a ninguém aqui. Há quem diga que ele já saiu armado, correndo. E estava ferido, sangrando. Nessa tentativa de fuga, Gabriel quase atropelou 2 pessoas que estavam na calçada. Uma delas, essa auxiliar administrativa. A gente escutou uns tiros, só deu tempo da gente ouvir o carro vindo a 1000 mesmo, cantando pneu e fazendo a curva. Inclusive ele quase pegou os carros do lado direito, aí nisso ele jogou em cima da gente o carro. Nisso que ele jogou eu consegui sair para o lado e sair correndo e o meu amigo conseguiu atravessar a rua. Gabriel chegou a pedir ajuda no DPJ de Vila Velha. Ele foi ao local levado pelos pais. Segundo o investigador que o atendeu, ele não procurou o hospital diretamente porque um dos rivais estaria lá. Gabriel foi então escoltado até o hospital. Investigadores do plantão da DHPP já fizeram os primeiros levantamentos nos locais. A suspeita é que os envolvidos seriam do bairro Boa Vista e Ibis, bairros em que as gangues de traficantes estão em guerra. Pois é, olha só, o delegado Leandro Piquet, aqui do plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, já determinou aos policiais que fosse feita diligências hoje ainda para determinar o que aconteceu nesse local. Inclusive, os investigadores disseram que mais um celular foi encontrado dentro desse veículo Logan, o veículo branco que ficou lá em Cocal. Então, os policiais ainda estão em diligências para tentar entender o que aconteceu, se eles se encontraram ali, se foi por acaso, enfim, o que houve para que esse tiroteio tão intenso acontecesse ali envolvendo esses 2 veículos. E de onde seriam esses 2 homens que foram feridos nesse confronto? De quais gangues eles pertenceriam? Enfim, os investigadores aqui do plantão, George e Bruna, continuam na rua buscando informações sobre esse crime. Inclusive porque os 2 carros não têm restrição de roubo ou de furto. Então, até os donos desses veículos vão ser chamados para depor. É com vocês aí no estúdio. Impressionante as marcas dos tiros, né, no carro, tudo isso no meio da rua ali, morador correndo risco, né, de ser vítima aí de uma bala perdida. Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Valeu, Suzy. Olha, está preso o homem suspeito de esquartejar e desfigurar o rosto do próprio irmão na Serra. O crime aconteceu dentro do apartamento da família. O suspeito, que sofre de esquizofrenia, teria cortado o corpo na tentativa de poupar a mãe de ver o filho morto. O estado em que se encontrava o corpo chocou a todos. A mãe chegou a ser impedida de ver o filho morto. A mãe entrou em desespero, queria ver o corpo. Nós não deixamos, porque estava muito feio. A vítima é o professor Henry Mateus Freitas Drilardi, de 30 anos. Ele foi encontrado morto em cima da cama no apartamento da família em Valparaíso, na Serra. Por volta das 8 horas da manhã, a mãe do professor foi avisada que o filho não tinha ido trabalhar. A partir daí, começou a angústia da mãe. Ela pediu ajuda a moradores para arrombar a porta e acabou descobrindo que o outro filho, de 35 anos, era o assassino. Quando fomos arrombar a porta, o próprio irmão dele já estava saindo dentro do quarto. Estava dentro do quarto junto com o corpo. E falou que o rapaz estava morto. E nós percebemos que já estava muito sangue, todo cortado. Mas já estava bem esquartejado, estava bem danificado.
Policiais e peritos estiveram aqui no condomínio. A cena do crime passou por perícia. O corpo foi recolhido para o departamento médico legal. Já o suspeito do crime foi detido e encaminhado para a delegacia de homicídios. O corpo de Henry foi liberado por meio de comparação de digitais, já que o rosto estava irreconhecível. O pai afirmou que o outro filho possui diagnóstico de esquizofrenia. Nem a polícia falou que nunca tinha visto aquilo, situação daquela. Te assustou? Muito. Na hora foi horrível. Olha, o homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado ao presídio. Gente, em Cariacica, uma criança de 6 anos que estava na rua junto com o pai foi baleada na perna. Vamos chamar a repórter Vanessa Calmon, que foi a Nova Rosa da Penha, para apurar essa história. Vanessa, essa criança está bem? Mais uma vez, boa tarde para vocês, George, Bruna, todo mundo que continua nos acompanhando de casa. A informação que a gente tem, George, é de que a criança foi socorrida ao PA de Alto Lage, né? E ela vai precisar passar por uma cirurgia por conta da bala que atingiu o joelho dela. Essa criança tinha acabado, né, de sair de uma padaria, estava acompanhada do pai. O pai tinha buscado ela na creche, né? E ao voltar para casa resolveu parar numa padaria. Foi aí que acabou ficando no meio de um ataque que, segundo a polícia, foi promovido por criminosos ali da região de Nova Rosa da Penha 2, e essa criança acabou baleada. Um adolescente de 16 anos também levou 3 tiros na perna. Vamos ver na reportagem. Foi uma guarnição da Polícia Militar que socorreu a criança de apenas 6 anos. Ela foi baleada no joelho, próximo ao ponto final do bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. Cheguei em casa, estava vendo um jogo, aí do nada começou a dar aquele montando tiro. O pessoal começou desespero. Aí assim que aconteceu, que deu o cheiro, demorou 2 minutos, a polícia chegou já, socorreu o menino, pegou o menino, ele tinha mais ou menos 6 anos. De acordo com testemunhas, a criança estava acompanhada do pai. Os dois estavam saindo de uma padaria aqui do bairro quando tudo começou. Criminosos teriam chegado de carro e também a pé e já começaram a atirar sem direção. A criança foi atingida na hora. A polícia militar foi acionada e, durante a ocorrência, identificou um adolescente de 16 anos que também foi atingido durante o tiroteio. Ele levou 3 tiros na perna e foi socorrido por populares. De acordo com a polícia, o ataque teria sido promovido por criminosos do ponto final do bairro, que pertencem ao PCV. O alvo seria o adolescente, que teria envolvimento com o tráfico de uma facção rival. A criança foi socorrida ao PA de Alto Lage e vai precisar de cirurgia. Não tivemos acesso ao estado de saúde do adolescente. O caso vai ser investigado. Nós procuramos a Polícia Civil para saber se alguém já foi preso, né? Alguém que promoveu esse ataque lá em Nova Rosa da Penha 2, mas a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica, que investiga esse caso, disse que até o momento ninguém foi detido e que denúncias devem ser feitas a 181. Bruna, George. A gente tinha falado agora desse perigo para os moradores em Vila Velha, da bala perdida. Olha aí, uma criança de 6 anos atingida na perna porque ficou ali, né, coitada, no meio de um confronto de criminosos da região. Um perigo danado, né? Fica aí o apelo para o reforço na segurança. Alguém tem que dar um jeito nisso, né? Vanessa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Olha, gente, na Serra, um idoso foi agredido com uma pedrada na cabeça pelo vizinho, que é usuário de drogas. O homem foi preso pela Guarda Municipal. As imagens mostram o momento em que o suspeito tenta fugir pelas ruas do bairro Novo Horizonte. Ele resiste à abordagem e desafia os agentes da Guarda Municipal. No chão, o homem é imobilizado. Olha só, se você se fizer gracinha, eu vou apertar, hein? Levanta. Cuidado, filho. Ele havia acabado de arremessar essa pedra na cabeça do próprio vizinho, um idoso de 65 anos. A vítima ficou gravemente ferida, levou 9 pontos. Ele contou que o homem seria usuário de drogas e ontem, quando chegava do serviço, foi surpreendido por ele da garagem de casa. O suspeito arremessou várias pedras contra o idoso. Uma delas acabou atingindo a cabeça. Agentes da Guarda Municipal passavam na rua no momento do crime. Um rapaz
acabou agredindo um idoso com uma pedra na cabeça. Teve um corte muito profundo aqui, né? O idoso ele tem 65 anos, ele está hospitalizado nesse momento. E aí o rapaz está detido porque a nossa equipe acabou flagrando essa agressão, né? O suspeito foi levado para a delegacia. Suspeito de 36 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e por desacatar funcionário público no exercício da função. Ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. E olha, gente, essa história. A polícia recebeu a denúncia de que um grupo fazia churrasco na rua com o som nas alturas. Pois é, véspera de feriado, né? Quando os PMs chegaram, foi aquela confusão. Vanusa Santana já está aqui na área para falar sobre esse assunto. Ô Vanusa, até o vidro da viatura foi quebrado, é isso mesmo? Boa tarde. Exatamente, Bruna Maria. Boa tarde para vocês no estúdio, muito boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham de casa. Essa foi uma das reações, né? Um rapaz acabou aí atacando uma viatura da Polícia Militar no momento em que eles tentavam fazer uma abordagem. O vidro da viatura foi quebrado. Além disso, é claro, eles jogaram várias garrafas vazias porque o grupo bebia ali numa calçada, fazia um churrasco improvisado e ali bebiam, pegavam a cerveja em um bar e aí sentavam na calçada e ali ficavam. Só que o som estava muito alto e os moradores e comerciantes da região reclamaram. A polícia, no primeiro momento, eles abaixaram o som, mas bastou os PMs saírem do local, que aí a música alta voltou com força. Na segunda abordagem, foi toda essa reação que eu contei agora. Na manhã de hoje, a gente foi até o bairro Bela Aurora, onde tudo aconteceu. Uma rua bem calma, por sinal, ali em Bela Aurora, concentra o comércio ali, tem muitos moradores também. E vocês de casa agora acompanham a reportagem que eu, Vanusa Santana, e o meu cinegrafista Diego Gama preparamos para vocês. A imagem mostra uma abordagem da Polícia Militar no bairro Bela Aurora, em Cariacica, sobre som alto. O grupo faz um churrasco na rua. De repente, um dos participantes se levanta, vai até a viatura e quebra o para-brisas. Ele corre. O homem é contido por um amigo. Outros participantes do churrasco, alterados, discutem com os policiais militares. Toda a confusão aconteceu aqui na rua Santos Dumont. Por volta das 7 da noite, um grupo com 10 rapazes parou com uma caminhonete aqui, nesse ponto. Em cima da carroceria tinha uma caixa de som grande, segundo os moradores. A música foi ligada muito alta. A polícia recebeu uma denúncia, veio até o local. Ao chegar aqui, os policiais foram atendidos, eles abaixaram o som. Só que quando os PMs deixaram o local, a música foi aumentada novamente. Rapidamente, a polícia voltou ao local e tentou intervir mais uma vez. Só que nesse momento, o grupo que estava aqui, não gostou não, viu? Eles começaram a hostilizar os policiais militares com xingamentos e também lançando garrafas de cervejas vazias na direção dos PMs. Foi nesse momento que a Polícia Militar teve que empregar a força justamente para conter toda a confusão. Balas de borracha foram disparadas. Mas o grupo não baixa a guarda. O pessoal se exaltou muito para cima da polícia e foi querer agredir, porque já tinha satisfação, porque que estava fazendo isso e tudo mais. E foi para cima da polícia querer agredir o policial se defendeu e reagiu. Uma das garrafas lançadas pelo grupo que fazia churrasco feriu um dos integrantes no rosto. Mesmo machucado, o homem não baixou a guarda. Dois participantes acabaram detidos. De acordo com os moradores, as festas com som alto são realizadas na rua com frequência. Algumas entram à madrugada. Sempre aconteceu, o pessoal sempre ficou muito aqui, diminuiu um certo ponto para cá, sim, diminuiu, mas a questão do som aqui é muito frequente, o pessoal fica até tarde da noite. Antigamente ficava até 2, 3 horas da manhã aí e o pessoal passava e não fazia nada. Hoje aconteceu que a polícia abordou ele, em questão de passar aqui, que aumentou muito o efetivo de Cariacica, aumentou muito. O pessoal deve ter vindo abordar a situação e tirar satisfação com eles, né? Porque o som estava muito alto, era muito alto, era um carro de som com um carro de som em cima.
Pois é, Jorge, Bruna, dos 2 detidos, um deles respondeu a um termo circunstanciado e foi liberado. Já o rapaz de 34 anos, que atacou a viatura, foi autuado em flagrante por desacato à autoridade e também por dano ao patrimônio. Na manhã de hoje, ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana, onde deve passar por uma audiência de custódia. Bruna e Jorge. Confusão mesmo, hein? Nusa, obrigada pelas informações aí, viu? Olha, gente, uma empresária de Cariacica será investigada pela polícia por publicar nas redes sociais um vídeo atacando os nordestinos. Esse vídeo foi postado logo depois do resultado do segundo turno das eleições presidenciais no último domingo. Vamos ouvir, mas se prepare, tá? O que ela disse. Parabéns, bando de passa-fomes do Nordeste, entendeu? Parabéns pra vocês. Agora, não vem aqui pro Sudeste vender sua rede, não, amor. Continua aí, na cidade de vocês, tá bom? Não vem pra cá, não. Bando de miséria, pobres. Continue no Nordeste de vocês. Bando de cabeça chata. Continua aí, aonde vocês estão, tá bom? Fica aí. Vai depender de Bolsa Família pro resto da vida. Vocês gostam, sabe de quê? De esmola. Vocês não gostam de carteira de trabalho. Vocês não gostam de trabalhar, não. Aqui, ó, em final do ano, eu vou pro Nordeste passar férias. E sabe quem é que vai me atender? Vocês, numa mesa de bar. Entendeu, amor? Sabe quem é que vai esmolar quando eu estiver passando com o meu carro? Vocês! Vocês que vão esmolar nas praias que eu vou sair do Sudeste e vou curtir. Vocês merecem pedir esmola, como sempre. Além de irracional, é criminoso, né? Muito, muito. Você ouvir isso daí, gente, pelo amor de Deus, a gente não está fazendo uma matéria de esgoto a céu aberto, mas parece. Chocante, é chocante demais. Olha, a empresária Elisiane Santos Neves justificou ou tentou justificar o ataque, dizendo que tinha bebido muito e falou idiotices. Tem um post dela, né, ô Bruna, se justificando? Coloca o post aí, gente. Vamos ler o que ela tenta explicar dessa situação? Gente, ontem eu bebi o dia todo, fiquei com raiva, falei 1000 idiotices, ofendi, briguei até com meu marido. Lógico, o que eu falei não se faz, errei feio. A cachaça passa e as consequências vêm. Então, já me desculpei, botou um emojizinho ali, agradecendo, né, meio religioso. Morei minha infância toda na Bahia, tenho familiares lá. Errei, não quis ofender, não sou de botar culpa em cachaça, passei dos limites. Não quis, mas ofendeu, né? Pois que a polícia apure e, aliás, a Polícia Civil disse que vai investigar esse caso, considerando a necessidade de reprimir condutas de intolerância, discriminação, preconceito e discurso de ódio, a fim de preservar a ordem pública e a dignidade da condição humana. Após a publicação do vídeo e a repercussão, a empresária desativou as redes sociais e você preste muita atenção na hora que você beber, porque isso não justifica um ato criminoso. A hora que beber, que não beber também, porque o que mais teve foi gente fazendo muito parecido, tá? Sem beber, bebendo, tá aí, a consequência vem, tá, gente? É crime. Olha só, a Vanessa Calmon vai continuar ao vivo com a gente no Convento da Penha, em Vila Velha. E agora vai falar da previsão do tempo, né? Todo ano, dia de finados, está chovendo sim, mas esse ano, inclusive, a chuva pegou um pouquinho mais, tá? Começou uma chuva fininha ontem, continuou nessa quarta-feira. E de acordo com o Incapé, tem risco de chuva moderada a forte, tá? E vendavais também em alguns trechos. As temperaturas caíram no Espírito Santo por conta de uma frente fria que chegou também no estado. O tempo, então, fica chuvoso ao longo do dia em todas as regiões capixabas. Na Grande Vitória, mínima de 22 graus e máxima de 23. E esse tempo instável com chuva vai permanecer até o fim de semana, tá, gente? Hoje é quarta-feira, esse tempo instável
instável aí, essa frente fria deve ficar no nosso Espírito Santo aí até pelo menos sábado e domingo, então a gente provavelmente vai ter um fim de semana chuvoso também. Agora deixa eu falar para vocês, tá? Que tá um frio aqui em cima no convento, mas tá um frio lascado, eu tô com a mão gelada aqui, ó, o nariz também já tá gelado, então se você vai sair de casa, se você ainda não prestou a sua homenagem nesse dia de finados, também pretende, né, ir em algum cemitério ou até mesmo aqui no Convento da Penha também, tem missa, né, no Campinho às 3 da tarde. Se você vai sair de casa, se agasalhe e leva também um guarda-chuva, porque hoje o tempo vai continuar desse jeito, hein, George, Bruna? Aquele friozinho bom para curtir o feriado em casa. Mas olha só, Vanessa, vou liberar aí você, minha amiga. Sai desse vento, sai desse frio. Obrigada aí pela participação no TN1. Tá ótimo para ficar em casa. A gente tá vendo aí imagens ao vivo. O céu tá todo tomado aí pelas nuvens, né? Tá chovendo bastante. Campinho tá até vazio agora. Não tá tendo nenhuma missa, mas realmente tá muito frio nesse dia 2 de novembro, finados. É, um feriado no meio da semana tá bom assim, né? Tá Pelo menos bom. se fosse emendar, mas hoje tá bom. Aí já ia ser mais complicado. Eu falei que é bom para quem quer ficar em casa, mas é o seguinte, ó, Terceira Ponte você nem vê, ó. Nossa. Olha lá, toda tomada pela névoa. Ainda tem gente ali, ó, se protegendo como pode para tentar curtir aí a vista, né, do feriadão. Agora, quem pretende aproveitar o feriado, gente, para fazer compras, tem que se programar, tá? Os supermercados vão funcionar até às 6 da tarde, conforme determina a Convenção Coletiva do Trabalho. Já os shoppings da Grande Vitória estão com horário especial. A maioria vai funcionar até às 9 da noite. Já as repartições públicas, bancos e agências do INSS não estão funcionando hoje. A seguir, a conclusão das investigações da morte do adolescente dentro de uma ambulância à espera de atendimento. Piloto bate lanche em Pilar das 5 Pontes e morre. A gente já volta, um instante só. Meio-dia, 49 minutos, TN1 tá de volta. Olha só, a Secretaria de Saúde concluiu o relatório sobre a morte do jovem Kelvin Belo Tomé da Silva dentro de uma ambulância. Porém, o conteúdo deve ser divulgado ainda essa semana, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. O relatório aguarda a deliberação do atual chefe da pasta, Tadeu Marino, e vai ser enviado às autoridades ainda essa semana. Pois é, né, Bruna? Importante ressaltar que esse caso ganhou aí bastante repercussão na época, gerou muita revolta, comoção em todo o Espírito Santo. O jovem de 16 anos saiu de Cachoeiro de Itapemirim em uma ambulância no dia 30 de abril em direção ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade de Vila Velha, o IMABA. Na época, havia sido confirmado que ele estava com uma vaga de UTI reservada. O adolescente havia passado mal 3 dias antes, começou a sentir falta de ar. Então, durante o trajeto entre Cachoeiro e Vila Velha, o Kelvin teve 2 paradas cardíacas. Uma terceira parada cardíaca aconteceu quando ele estava já dentro da ambulância. Depois de chegar na porta do hospital, o jovem ficou cerca de 4 horas esperando um leito de UTI. Não resistiu a todo esse tempo, né, dentro da ambulância aguardando. As 2 médicas que estavam no plantão foram afastadas das funções. No dia 9, as 2 profissionais prestaram depoimento durante 7 horas. De acordo com o advogado, elas apresentaram várias provas, entre áudios, em que, de acordo com o advogado, comprovaram que elas solicitaram a vaga na central de vagas para Kelvin, para que ele fosse atendido, né, já que na ocasião não havia a vaga adequada para que ele pudesse dar entrada ali no hospital. Na época, o governo do estado disse que tudo indicava negligência nesse atendimento. Pois é, até a Associação Médica do Espírito Santo publicou uma nota de repúdio criticando a Secretaria de Saúde pelo que chamou de pré-julgamento das médicas. A Polícia Civil também investiga esse caso. Gente, o fato é que o relatório da CESA está pronto. O que a gente espera é que perguntas que ficaram em aberto na época sejam respondidas. Verdade. Por exemplo, né, Bruno, houve uma denúncia de que havia vaga e que ela estava reservada para outro paciente. Será que isso procede? Por que o Kelvin não foi levado para outro hospital, tendo ficado 4 horas na frente do IMABA dentro da ambulância? Outra coisa também, porque a direção do hospital demorou tanto para agir, né? Já que o jovem ficou 4 horas esperando. Gente, 4 horas, muito tá? Tempo, né? Não é 40 minutos, não. E quando decidiu, entre aspas, né, determinar a entrada do paciente, já era tarde, né? Porque a equipe que estava no hospital não foi até a ambulância para verificar qual que era a gravidade, a situação ali do paciente. Na época, o advogado das médicas disse que as vagas existiam,
mas não na categoria que o Kelvin precisava. E que a vaga reservada para ele foi de enfermaria. Mas que tentaram resolver essa situação, que não houve omissão. E uma outra questão também que precisa ser respondida, se houve omissão ou não. Exatamente, pois se não tinha UTI, por que ele já não foi realocado para outro local, né? Durante esse trajeto não seria necessário ele ir para o hospital, já que não tinha a bendita da vaga. Sim, são muitas questões, mas o mais grave é que a vida de um jovem foi perdida, tá? Então, 6 meses depois, a gente espera que esse relatório seja divulgado, porque a sociedade, a família, merece uma resposta. Nós ouvimos hoje novamente o advogado das médicas que informou que não teve acesso a esse documento e que está aguardando aí, né, a divulgação desse documento que já está pronto, mas ainda não foi divulgado pela CESA. É isso aí, gente. Vamos seguir aguardando. Olha só, agora a gente tem um recado da Luísa Dyer. Roda aí. Casa do Serralheiro, mês da Black Friday, é pra bombar. Confere aqui na tela comigo. Chapa inox, R$ 189,00 a peça. Coluna pronta, R$ 70,90 a peça. Telha Galvalume, R$ 39,90 o metro. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida do estado, o atendimento é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. A Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Jetibá, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Liga pra gente, vai! Queremos te atender. 3226-8045. Vou repetir. 3226-8045. Casa do Serralheiro. A gente se envolve de verdade. Obrigada, Luísa. Vai ser enterrado agora à tarde o empresário que morreu em um acidente de lanche em Vila Velha. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Ele era o piloto da embarcação que bateu no pilar das 5 pontes. A Capitania dos Portos apura as causas. O piloto da lancha morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas. A embarcação bateu em um dos pilares da ponte Florentino Avidos, a 5 pontes, que liga Vitória e Vila Velha. Os tripulantes foram atendidos por uma ambulância do SAMU e pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Todos foram levados para um hospital. A Capitania dos Portos lamentou o acidente e disse que vai apurar as causas. Assim que encerrar as investigações, o caso será encaminhado para o Tribunal Marítimo. O piloto da lancha seria um mecânico. Ele foi levado para o Departamento Médico Legal. A Capitania dos Portos informou que a lancha era de passeio e que foi recolhida para uma marina em Cariacica. O empresário morto tem uma oficina de barcos no Rio de Janeiro, onde morava. Mas quando vinha ao estado e sempre passeava de lancha com os amigos. O enterro dele acontece às 3h30 no cemitério Jardim da Paz, na Serra. A Marinha vai periciar a embarcação e ouvir os envolvidos para apurar as responsabilidades do acidente. Agora, 12h55, rápido intervalo, não sai daí não. Estamos de volta, hein? Uma mulher de 40 anos foi presa por agredir a filha, uma adolescente de 16 anos do bairro Expedito, em Cariacica. O motivo dessa agressão seria uma coxinha. Salgadinho? Pois é, aparentemente o motivo seria esse. Olha aí, ó, no vídeo que foi feito pelo irmão, a adolescente aparece sendo imobilizada e agredida pela mãe no chão de casa. A mulher estava apenas de toalha e chega a ficar ali nua durante os golpes. A filha tenta resistir, mas leva alguns socos. A mulher teria se irritado porque a jovem teria comido uma coxinha sem permissão. Como ela não gostou, partiu para cima da garota. Gente, a polícia foi chamada, encontrou a adolescente assim, ó, toda ferida e teve que encaminhar essa jovem aí para uma unidade de saúde. Olha, a mãe foi levada para a delegacia, onde foi autuada por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Ela foi levada para o Centro Prisional Feminino de Cariacica. Mas olha só, antes de ser presa, a mãe conversou com a nossa equipe. A versão dela é que, na verdade, quem começou a briga foi a filha. Isso porque a mãe não aceita que a jovem se relacione com um homem casado. Casos de família do SBT, tá aparecendo, né? Total. Ó, esse homem também teria envolvimento com o tráfico de drogas, Bruno. Olha a situação, hein? A menina ficou muito ferida, então assim, é difícil, né, a gente falar alguma coisa, mas uma agressão
desproporcional nesse nível aí para uma adolescente. Isso aí realmente tem que ser revisto, né? Olha só, vamos saber quais as oportunidades de emprego? Roda a vinhetinha, né? Roda a vinheta aí. A Agência do Trabalhador de Cariacica tem 631 vagas em auxiliar de limpeza, atendente, ajudante de pátio, soldador, lavador de veículos e muito mais. Acesse cariacica.es.gov.br. Já o Cine de Vitória tem mais de 370 oportunidades também. Operador de caixa, auxiliar de limpeza, estoquista, manicure, instalador de antena de televisão e muito mais vagas por lá também. trabalhavix.vitoria.es.gov.br e boa sorte. E acabou, né, gente? Acabou, Feriadão, acabou feriadão. Nacional. Vamos para casa, mas aguardamos vocês amanhã. Amanhã, hein? Até amanhã. Tchau, tchau. Paz para todo mundo.